Aqui é o Leonardo, vamos à nossa reflexão semanal. Hoje eu estou falando a respeito de ídolos, mas antes de começar esse vídeo, eu peço você que me acompanhe, que se inscreva no canal, deixe seu like, também não deixe de ativar as notificações para você não perder os novos vídeos, né? Sem mais, então, vamos lá. Por que é ruim ter ídolos? Bom, meio que uma característica humana, se a gente for pensar, essa coisa de buscar direcionamento, né? E nesse anseio, nesse desejo por direção, por, sabe, algo no qual seguir, muitas vezes a gente acaba criando figuras um pouco perigosas. Isso em toda área, não é algo específico aqui. E esse é o problema. Às vezes nós esquecemos que essas figuras também são humanas, não importa quais sejam. E não importa exatamente qual vertente elas estejam, seja política, religião, enfim, qualquer tópico. Sempre tem essas figuras que surgem, se destacam e moldam a coisa, moldam como os outros veem o mundo, muitas vezes, através da sua própria percepção, da sua própria perspectiva. Algumas dessas visões são positivas, outras nem tanto, algumas um bocado perigosas até mesmo. Mas aí fica o critério de cada um, depende realmente da sua visão de mundo, como você pode vir a interpretar isso. No entanto, existe essa máxima de que devemos sempre se lembrar que todos aqui são humanos, todos aqui são aprendizes nessa mesma escola, todos nós somos alunos aqui, ou seja, sempre é necessário um pouco de criticidade quando se olha para outras pessoas, seus respectivos comportamentos, e jamais colocar os outros em pedestais, né? Ou seja, não dá para acreditar cegamente em nada e nem em ninguém. E essa é a regra, não se pode realmente colocar pessoas em um patamar que não é exatamente humano, porque todos falham, todos nós estamos sujeitos a falhas, a problemas, a quedas até mesmo. Então é um erro muito básico e perigoso de realmente dar essa posição elevada para qualquer um. E muito mais de seguir cegamente qualquer um. Não importa exatamente o quão boa essa pessoa seja ou pareça, pois novamente ninguém está sujeito a não falhar, ninguém escapa disso, ninguém deixa de ser humano, não importa o quão elevada essa pessoa seja ou esteja, na sua posição, seja lá qual for. Enfim, e esse é o problema. Esquecer disso sempre gera problemas, pois você acaba indo para os extremismos, você acaba indo para locais estranhos, no qual você deixa de ter uma perspectiva objetiva da realidade por conta dessa necessidade de apenas conformar o seu viés daquilo que você quer que seja real, ou seja, é meio que uma falácia lógica completa, que é perigosa, novamente, porque se você realmente só busca um viés de conformação daquilo que você acredita, você acaba não evoluindo, você acaba realmente ficando estagnado e sem o mínimo de criticidade mesmo, de você parar e analisar as coisas, os fatos. É muito fácil ser enganado também, muitas vezes fácil também ser puxado pelo nariz, literalmente, por coisas, situações e pessoas que estão realmente agindo de má fé, muitas vezes. Então, é realmente necessário esse cuidado. Novamente, não acreditar cegamente em nada, em ninguém, não importa exatamente do que se trate, pois se você abrir mão da sua racionalidade, você basicamente abre mão daquilo que é mais valioso, que te torna fundamentalmente humano, que é a sua capacidade de pensar, que é a sua capacidade de ser analítico, de parar, analisar as coisas. E quando você joga isso no lixo para realmente, às vezes, ser aceito em um grupo, para fazer parte, para às vezes simplesmente se encaixar ou para deixar de estar só, você pode realmente, momentaneamente, tá satisfeito, entre aspas, ali. No entanto, você de fato jogou, se você for realmente pensar, jogou fora o que é de mais precioso, que é a sua habilidade de ser humano. E ser humano é, finalmente, ter essa capacidade de pensar por conta própria, de forma livre, de forma realmente genuína, sem nenhum tipo de viés, seja se for. Claro que ninguém escapa dos viés, todos os vieses, não importa quem você seja, o quão autocrítico você seja, isso é também uma regra, né? Todos nós temos certos vieses, mas o que você pode fazer constantemente através da revisão e a ausência de ego, nesse sentido de apego a certas visões, constantemente refiná-las, constantemente moldá-las de modo que sejam melhoradas ao longo do tempo. Ao não se ter apego por nenhum tipo de visão, você acaba tendo uma visão que é realmente flexível, você acaba tendo flexibilidade intelectual e mental que pouco se fala sobre, aqui no sentido de que na ausência do ego você consegue evoluir tremendamente, você consegue pedir ajuda para as pessoas, você consegue fazer as perguntas corretas, pois na posição contrária, se você presume já ter a verdade absoluta sobre algum tópico, sobre alguma coisa, ou você acredita que alguém possui, você tende a ignorar todo o restante, pois se você tem a verdade final e absoluta, para que eu vou querer mais? Para que eu vou fazer mais? Para que eu vou estudar mais? Ou seja, se você tem a verdade
nas suas mãos, você não precisa de mais nada. Então vejam como isso fica perigoso até mesmo. É estranho pensar assim, né? Mas é o que é a realidade de muitas pessoas. E esse é o ponto. Não se pode realmente esquecer dessa máxima, né? De que na ausência, na presença desse tipo de perspectiva, você meio que se congela, você vira um ser fixo que não evolui. E não evoluindo já começa a meio que regredir, pois o mundo não deixa de evoluir. Ou seja, ao deixar de olhar para frente e caminhar em uma direção minimamente positiva, evolutiva, assim, de progredir minimamente, que seja internamente ou externamente, você já está meio que regredindo, pois nada para. E quando você deixa de progredir, os seus, vamos colocar assim, competidores, seja lá como você interprete isso, as pessoas ao seu redor, elas não vão deixar de fazer isso. Aqueles que competem pelas mesmas oportunidades que você, que querem, às vezes, o que você tem, não deixaram de fazer. Ou seja, você já se colocou numa posição de desvantagem. Então, se você realmente for analisar isso, é ruim ser estático, é ruim ficar travado, é ruim ter absolutos. E esse é a máxima, né? Não se pode ter absoluto sobre absolutamente nada, pois não existe nenhum. Talvez alguns conceitos universais, sabe? Coisas que realmente com evidência empírica e física, você pode realmente se fixar aqui no qual existe N coisas, esse próprio dispositivo que eu uso para gravar esse vídeo está fundamentado, então tipo, não dá para você negar, por exemplo, as leis da física, algumas leis universais, ninguém foge disso, mas coisas mais subjetivas, coisas que se remetem a princípios filosóficos, talvez comportamentos, isso pode ser questionado, isso deve ser questionado, comportamentos especialmente nos dias de hoje, maneirismos, formas de ser, de agir, métodos aplicáveis, não, tudo deve ser questionado, tudo deve ser realmente, finalmente analisado e repensado se necessário, pois esse é o ponto, não se deve ter uma forma estática sobre absolutamente nada, esse é o ponto, por isso que não se deve ter ídolos, e esse é o argumento que eu construo aqui, pois quando você tem essa ideia desse ideal absoluto, às vezes posicionado em alguém, você acaba esquecendo que a realidade não é assim, é meio que nessa ilusão de se ter essa visão absoluta. E pode ser perigoso, pois se essa figura que você segue não tem boas intenções para com você, você entende que você já caiu numa problemática tremenda aí. Você está num caminho perigoso, tremendamente. Então, é necessário parar e pensar, é necessário ser crítico nesse aspecto, realmente ter esse senso de questionar, ativamente questionar, por pior que seja, por mais contraintuitivo que isso pareça e finalmente seja, pois sem esse exercício constante, é muito fácil, novamente, eu repito essa expressão, ser puxado pelo nariz e acreditar ser livre, quando não. Liberdade está realmente no livre pensar, realmente ter uma mente própria, uma forma de ser genuína. E isso demanda um esforço constante, isso meio que demanda um sacrifício pessoal de realmente não acreditar em nada que você mesmo não possa validar, que você mesmo não possa ir lá e testar. É realmente o princípio da descrença aplicado, né? Se você não vai lá e teste, tire suas próprias conclusões, não acredite em nada, em nem em ninguém, especialmente, sei lá, seu guru, seu político, seu líder religioso, não importa quem seja, não importa, você precisa finalmente validar aquilo que é dito, caso contrário, pode ser simplesmente achismo, muitas das coisas são achismo, pois esse é o ponto, novamente, todos aqui são humanos, todos erram, muitas pessoas vão falar N coisas, no entanto, apenas a sua experiência pessoal finalmente vai validar aquilo, vai realmente. E tem coisas que às vezes são reais para algumas pessoas, para outras não. Tem métodos que vão funcionar para alguém, que tem certas características, certos atributos naturais, para outros não vão. Tem variáveis invisíveis em toda a coisa que realmente a gente, não, como humanos, não consegue nem sequer conceber. Então, não dá para se novamente tomar nada por certo ou absoluto, pois, cara, é problemático na concepção essa ideia e logo ela não é algo produtivo, não é algo que vai te agregar em nada, ou seja, tem valor real algum agregado nisso? E se não tem, por que manter algo assim? Por que seguir algo que não te faz bem, que realmente não te ajuda a ser melhor, algo que não traz bem a sua família, que não te dá mais dinheiro, que não te traz mais felicidade mínima que seja, que não te traz o mínimo de satisfação, entende? É importante ponderar sobre isso. E novamente, sempre se lembrar que todos aqui são humanos, todos estão sujeitos a erros, então por melhor que alguém pareça, por mais elevado que essa pessoa pareça, talvez ele mesmo seja ou esteja, ainda assim é necessário ser crítico, é necessário sempre. Você pode ouvir, mas não seguir cegamente jamais. Essa é a mensagem que eu deixo aqui. Porque todos vão realmente te agregar valor se você buscar ouvir, todos têm algo a ensinar, no entanto, tem coisas que você deve filtrar, pois
é necessário finalmente verificar, checar, validar as coisas. Caso contrário, você pode realmente cair num mar de confusão, né? Qual, acreditando-se em tudo, não acredita-se em nada. Não é sobre isso, é finalmente sobre validar com suas próprias experiências e não acreditar cegamente em ninguém, em nada particularmente, pois se você faz isso, a tendência é novamente que você fique à mercê de pessoas que às vezes não têm as melhores das índoles, e quanto mais... Esse acaba sendo um problema. As piores ideias, elas costumam vir contaminadas com coisas que são incrivelmente, intelectualmente sedutoras em muitos aspectos. Então, se você não tem essa capacidade de olhar para esses pontos com com certo cinicismo, colocaria assim, realmente um olho crítico e às vezes até um pouco de incredulidade, chance que você pode se tornar uma vítima despercebida às vezes realmente de manipulação, intencional ou não. Então, é por isso é necessário esse cuidado e realmente vencer essa ideia retrógrada de colocar as pessoas em patamares que não são humanos, depois isso é perigoso. E sempre se esqueça que não importa o quão de estimação alguém seja para você, nesse sentido, seja seu político, seu líder, seu guru, seu coach, nos dias de hoje, ainda assim é necessário verificar, é necessário checar. E finalmente, jamais seguir nada cegamente, pois esse é sempre o problema. E também uma das maiores fontes de tragédias na história humana, né? Seguir as coisas cegamente sempre acaba em tragédia, sofrimento tremendo. Então, isso não é nada novo, nada sim proposto, nada miraculoso, simplesmente mais do mesmo, mas que precisa ser pensado constantemente, pois sem esse exercício constante, a tendência é que você acaba querendo ou não caindo nesses problemas. Então, é por isso que pensar é um exercício constante, refletir é um exercício constante. E a autocrítica deve estar sempre presente, caso contrário, problemas são inevitáveis. Mas essa reflexão que eu deixo com vocês, e se vocês gostaram do vídeo, peço que vocês deixem seu like, ativem as notificações para estarem sendo notificados de todos os novos vídeos, e também não se esqueçam de me seguir nas outras redes sociais, os links estão na descrição. A gente se vê na próxima semana, no próximo vídeo. Até!